O Agrodebate conversa agora com o deputado federal Nilson Leitão, que faz parte da Frente Parlamentar da Agricultura da Câmara Federal. Ele nos traz informações sobre o trabalho que vem sendo feito em Brasília para mudar algumas regras do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, criado em 2009, regras estas que estariam prejudicando o desenvolvimento do setor sucroenergético em alguns estados. Deputado, que efeitos negativos o zoneamento estaria trazendo aí e que o setor contesta? Na verdade, o que houve é o que o governo federal baixou um decreto em 2009, o decreto 6961, onde ele impede o financiamento para usinas, tanto para o plantio como para a industrialização da cana-de-açúcar. E isso é um veto ridículo, sem nenhum fundamento, sem nenhum argumento plausível. Nós chegamos à conclusão de forma muito clara de que é um veto comercial, devido a uma preocupação estrangeira. E falo isso com toda a segurança, né? Isso você não tem como provar com documento, mas eu como deputado federal tenho fé pública e posso dizer isso. Tem uma preocupação estrangeira de estender a nossa área de cana-de-açúcar numa região como a nossa, que tem um potencial incrível, e superar essas exportações que vêm dos Estados Unidos, essa importação que vem dos Estados Unidos e também da Europa, principalmente do álcool do milho. E o álcool do milho, é claro que hoje, se aqui no Brasil, que é uma produção mais barata, acaba sendo 13 centavos mais caro do que a produção do álcool com a cana, imagina lá nos Estados Unidos, que é muito mais caro. E eles querem combater esse crescimento dessa cultura que o país precisa ter, é necessário que tenha, principalmente para substituir, dar oportunidades ao interior, municípios que o próprio governo federal deixou aí alguns municípios numa situação de pobreza. E o que vem sendo feito para tentar mudar essa situação? Entramos com a PDL, que é um projeto de decreto legislativo que derruba esse decreto do Conselho Monetário Nacional. Veja bem, o que impede o plantio da cana não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o Ministério da Agricultura, é o Conselho Monetário Nacional. Olha o cúmulo que nós chegamos de vetos numa região como a nossa. Então, essas são algumas alternativas. A outra alternativa é no próprio Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o convencimento de que poderia ter esse levantamento feito de forma isolada, ou seja, cada grande usina, ou média ou pequena, que quisesse instalar em regiões como a nossa, porque o decreto hoje, qual as regiões que ela proíbe? A região da bacia do Alto Paraguai, que pega toda aquela região de Tangará, Barra do Bugres, a bacia do Pantanal, que pegaria toda essa baixada cuiabana, né? E o bioma amazônico, que pega toda a região norte do estado. Por exemplo, Sinop é a floresta, é a Amazônia de floresta, a partir de Sinop, pegando toda aquela região que seria uma região antiga do setor madeireiro. E o que nós queremos é que não abra nenhuma nova área, que não derrube nenhuma árvore. O que nós queremos é que possa ser plantado em área de segundo plantio, a área já consolidada. O produtor decidiu não plantar milho esse ano e quer plantar cana, ele pode. Por que ele não pode? Ele quer deixar de criar boi e plantar cana, por que ele não pode? É um direito dele adquirido, onde não tem nenhum problema ambiental. E nós queremos convencer esse Conselho Monetário Nacional a subsidiar também com financiamentos, como já subsidia outras culturas, subsidiando a cana-de-açúcar, gerando milhares de empregos. Para você ter uma ideia, no comparativo da cana com o boi, é uma média de 6 ou 7 empregos a mais, praticamente, por hectare, podendo contar com toda a cadeia da cana e contando a cadeia do boi. Então é claro que existem argumentos que o governo do estado deveria abraçar isso como bandeira, como nós abraçamos, e já é um apoio da bancada federal, principalmente uma conversa que a gente tem no dia a dia com o deputado Homero, que trabalha conosco na frente parlamentar, onde nós estamos juntos aí lutando para que realmente possa derrubar esse veto, que o nosso Mato Grosso não pode ser tratado com veto, tem que ser tratado com a cabeça do desenvolvimento, do ecologicamente correto, mas não podemos ter veto por economicamente viável num estado que tem tanto a oferecer para o país e para o mundo. E o senhor está otimista em poder, quem sabe, reverter essa situação? Eu acredito na coerência das pessoas, né? O governo tem que ser coerente. Se lá em 2009, numa pressão comercial, que envolveu interesses estrangeiros, que envolveu também um certo medo do mercado interno,
com medo de dizer, olha, se aumentar lá a área de cana, nós poderemos ser prejudicados em outras regiões, como São Paulo e outros que produzem muita cana, como o Nordeste. Mas, por um outro lado, o governo tem que ter essa coerência de entender que o Brasil tem que estar, os interesses do país tem que estar acima de tudo isso. Se não prejudica o meio ambiente. O trabalho do governo é convencer esse mercado estrangeiro de que não existe nada que prejudique. Então eu estou muito confiante nessa coerência de que é necessário ter uma luta de todo mundo para que realmente possa definitivamente acabar com esse tipo de veto. Então que se cria regras, mas não cria impedimentos. Impedimento é a pior coisa que tem. Nem para um filho, nem para uma criança você pode fazer isso. Você tem que criar critérios para poder criá-la. E para uma região, imagina, que pretende estar latente para crescer e às vezes tem um impedimento burro do próprio governo, criando impedimentos de interesses adversos, de interesses alheios àquilo que é de fato os interesses do Brasil.